A denúncia exige investigação. Presta atenção. Balança aí. A manifestação começou por volta das 5 horas da manhã. Cerca de 50 pessoas participaram do ato. As vias foram fechadas com queima de galhos de árvores. Com cartazes, eles pediam novas eleições de conselheiros tutelares. Segundo os moradores do povoado Muçuca, a maioria dos eleitores não conseguiu votar, pois foi disponibilizada uma única urna para uma média de 6.000 votantes. A manifestação que nós estamos fazendo aqui é por uma nova eleição, porque nós somos cidadãos e temos direito de votar, né? Como é que uma comunidade com 4.000 eleitores mandar uma urna? Segundo que essa urna era para outro povoado vizinho, povoado Cedro. Teve candidato que nem conseguiu votar em si próprio. Hoje aqui no povoado Muçuca, se votou 40% dos moradores. Os demais, ninguém conseguiu votar. Teve tumulto, foi acionada a polícia veio, mas não teve como votar a urna e foi aquela baderna. E o que a gente quer é uma nova eleição. Eu quero entender o porquê dessa democracia não ser feita, já que essa eleição é organizada pelos órgãos públicos. Por que não uma eleição certa como uma eleição partidária? A gente não está entendendo isso. Inclusive, as contagens dos votos não foi feita onde deveria ser feito, foi feito no Conselho Tutelar. Era para ser feito ou na Prefeitura ou num fórum. A gente precisa saber o porquê disso. Além do quantitativo da urna, eles alegaram que o pleito acabou antes do horário estabelecido pela Justiça Eleitoral, que era 5 horas da tarde. A gente não concluiu 5 horas da tarde, porque tumultuou, acionaram a polícia veio, e quando a gente foi ver, já tinha passado. E o que a gente quer é um segundo turno na eleição para conselheiro tutelar aqui no povoado Muçuca, Laranjeiras, entendeu? Porque assim, a comunidade não votou. Por conta da manifestação, muitos condutores foram impedidos de transitar na BR. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o congestionamento chegou a cerca de 5 quilômetros em cada lado da via. Se você pensar em termos de famílias que estão aqui paradas, turistas, transeuntes, pessoas que trabalham no interior e vice-versa, vêm para a capital para trabalhar, então compromete toda a vida cotidiana em sociedade aqui. A gente sabe, mais uma vez eu falei para eles aqui tem cerca de 50 manifestantes, em um ônibus que passa por aqui, por exemplo, já pode ter essa quantidade. Então a gente entende, dá visibilidade, conversa com eles, dialoga, explica toda a situação, mas não tem como perpetuar uma situação como essa, que já vem se arrastando há algumas horas. Já eram 5 horas de duração da manifestação e quem ficou preso na rodovia já não sabia o que fazer. Muitos que saíram de casa para ir trabalhar. Sei que eles estão lutando pelo direito deles, mas a gente também tem o direito de ir e vir, né? E eles estão cessando esse direito da gente. A gente estava indo para o trabalho, como todo mundo aqui, né? Geralmente a hora do pico. E aí a gente depara com uma situação dessa aí, tá? Eu acho que esse protesto, na minha opinião, deveria ser lá no fórum, porque é uma rodovia federal que não participou disso. Durante o ato, a Polícia Militar, a PRF e o Corpo de Bombeiros estiveram presentes. As equipes dialogavam com os organizadores da manifestação para tentar liberar a via. Cheguei, conversei com os populares, eles disseram que logo após a chegada da imprensa ia fazer a liberação. Agora, um pouco antes de 10 horas da manhã, e não há expectativa de liberação das vias, que neste momento os dois lados estão interditados. De acordo com os manifestantes, é necessária a presença da Justiça Eleitoral ou do Ministério Público para que a manifestação se encerre. O grupo de moradores realizou um abaixo-assinado para que seja entregue aos órgãos organizadores das eleições do Conselho Tutelar. Muçuca, mais uma vez, foi desrespeitado. A gente é povo quilombola, a gente tem que ser ouvido perante a Convenção 69 da OIT. Nada pode ser feito em território quilombola sem que a população seja consultada. Simplesmente mandaram uma única urna para a nossa população, sabendo que o nosso contingente eleitoral é muito grande e não ia abraçar essa quantidade de pessoas. O que foi reflexo, né? Como vocês podem observar que o povo não conseguiu votar, eu não consegui votar, a juventude não conseguiu comparecer nesse ato de democracia. Em nota, a Prefeitura de Laranjeiras disse que foi responsável para ajudar na logística do processo e que a reclamação deve ser respondida pelo Ministério Público Eleitoral ou pelo Conselho da Criança e do Adolescente. Já o Conselho afirmou que o quantitativo das urnas e disponibilização é de responsabilidade da Justiça Eleitoral. Aí você vê Justiça Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, você vê o Ministério Público, você vê as denúncias que estão sendo desenvolvidas e encaminhadas, estão sendo manifestas até nesse tipo de movimento que, você observa, até a própria Polícia Rodoviária Federal, dentro do seu bom senso, olha,
acaba atrapalhando as pessoas que absolutamente nada tem a ver com a história. Ao mesmo tempo, é uma forma de chamar a atenção, mas se fosse, como foi proposto ali, se esse movimento acontecesse lá em frente ao fórum, de uma maneira muito criativa, ao ponto de chamar a atenção da própria mídia, da imprensa, dos veículos de comunicação, se há realmente uma denúncia, ela tem que ser apurada até o seu final. Acreditamos que seja assim. E nós, por nossa vez, entramos em contato com o Conselho Tutelar do município de Laranjeiras e fomos informados que, por enquanto, não irá se pronunciar, mas vamos aguardar esse pronunciamento oficial. É importante também para que possamos apaziguar os ânimos, porque, de repente, outra manifestação pode acabar acontecendo ou não. São 12 horas e 8 minutos. Atenção, é o seguinte...